Olá pessoal, e sejam bem-vindos de novo aqui ao Ideias Radicais. Hoje eu estou entrevistando aqui o Adriano Paranaíba, lá de Goiás, sobre o novo livro dele que ele tem sobre transportes, liberalismo, e vamos falar sobre isso, soluções para os problemas que a gente tem agora, saindo um pouco só da teoria, da ética e tudo mais, para vem cá, como é que a gente vai resolver esses problemas mesmo? O Adriano Paranaíba é um economista austríaco, inclusive ele foi lá no Instituto Mises para apresentar um artigo, certo? Certo, cara. Isso mesmo. Quando eu conheci ele lá em Goiás, ele tinha voltado, acho que recentemente, e também tinha a distinção de ser, além de mim, o único lá com uma gravata borboleta na conferência. Então, a gente constata que isso é um problema no Brasil. Inclusive, eu acho que a gente deveria criar a Gravatobras para produzir gravatas borboleta no Brasil com conteúdo nacional, porque eu não consigo encontrar lugar nenhum para comprar, é um saco. Não sei se você tem esse problema também. Mas vamos lá. Qual que é o seu livro? Qual que é o título dele e o que ele é? A ideia do livro é o seguinte, Rafael e o pessoal aí do Ideias Radicais. Nós estamos, na verdade, eu estou, na verdade, organizando esse livro. Então, eu estou buscando pessoas, busquei alguns pesquisadores no Brasil, mestres e doutores, e até fora, né, nós conseguimos contato com um pesquisador brasileiro, mas que está fazendo a tese de doutorado dele lá no MIT, um convênio que eles têm lá em Portugal, do MIT, e eu estou pegando justamente as pessoas que estão escrevendo ideias liberais para específicos setores de transporte, estou juntando isso em capítulos, para formar esse livro. Então, a ideia é o quê? Trazer referencial para a gente ter conteúdo para discutir liberalismo. Não adianta só a gente falar, tem que privatizar tudo, tem que acabar com o Estado, seria excelente, mas a pergunta que paira em todo mundo que discute liberalismo hoje no Brasil é, tudo bem, mas como vamos fazer? Quando eu dou palestras, isso acontece demais. A gente fala de liberalismo, a gente quer convencer as pessoas que é uma ideia muito interessante, que o liberalismo vai funcionar muito mais do que o Estado, e no final da palestra todo mundo vem para a pergunta, poxa, legal, gostei, mas como que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai pôr isso em prática? Então, é um livro que não é só uma questão de uma discussão prática, justamente técnicas aplicadas para cada modal. Então, não é só mobilidade urbana, vamos ter um capítulo de mobilidade urbana, um capítulo sobre rodovias, um capítulo sobre ferrovias, né, sobre hidrovias, setor aéreo, para, em cada um desses setores, ver a pegada liberal, a ideia liberal para mudar esse setor, para diminuir a dependência do Estado e até mesmo você maximizar a iniciativa privada ao ponto de você quebrar essa questão de monopólio. O setor de transporte tem esse problema sério, que é a alta dependência do Estado, que foi criada, não que ele dependa do Estado, mas foi criada essa cultura que você precisa do Estado para prover transporte para as pessoas. Uhum. E é um livro que você está fazendo agora no Kickstarter, então quem quiser comprar, o link vai estar lá na descrição do vídeo agora. Mas qual que é o objetivo que vocês estão querendo alcançar com esse livro? Aliás, desculpa, não está no Kickstarter, está no Kickunting, é brasileiro, em português, tudo mais, eu confundi esse. A ideia foi justamente o que a gente colocou nesse site de crowdfunding, de financiamento coletivo, justamente para facilitar, por ser brasileiro, para as pessoas do Brasil participarem mais. Eu acredito que é uma ideia extremamente libertária você criar crowdfundings, né? Não só para você ter uma independência maior do Estado, você também ter aquela questão de sentir o mercado, essa é uma grande coisa bacana do crowdfunding. Só que não é um crowdfunding para você só comprar o livro. A ideia do livro é que quando você faz o crowdfunding, você vai ter a recompensa de ganhar um livro, mas você tem opções de doar livros para universidades, para órgãos, né, que discutem transporte hoje no Brasil. Infelizmente, muitos órgãos que discutem transporte no Brasil hoje são estatais. Mas o que é importante que as pessoas saibam é que dentro de órgãos, como por exemplo o DENIT, as próprias agências de transporte, eles têm muitos técnicos que estão vendo o problema de transporte, as ideias que até hoje foram vendidas dentro das universidades não estão funcionando, já mostraram que todas deram errada mesmo, e estão se perguntando como que a gente vai promover isso. Então, se a gente pega esse livro e coloca dentro dessas agências, então, o objetivo maior é que o volume maior dos livros que forem impressos, além de ter a recompensa para as pessoas, que vai ganhar um livro, mais livros vão ser doados para universidades, para as pessoas fazerem monografias, fazerem tese de doutorados, fazerem dissertações de mestrado e ter aquela referência para colocar lá ideias liberais com um referencial teórico.
não é só uma viagem na maionese, uma ideia maluca que está surgindo. E para os técnicos desses órgãos poderem ter, então dá para fazer, e tem um guia aqui de como fazer, dá para usar, então, alguém conseguiu aplicar Black-Scholes para poder ver a habilidade econômica de uma hidrovia, então isso é bacana, né? Dá para tirar o monopólio de uma empresa de ônibus dentro da cidade, como é que faz para quebrar esse monopólio? Então tem lá o artigo de mobilidade urbana, o capítulo de mobilidade urbana discutindo isso. Não, existem vários mecanismos, existem lugares do mundo que já estão fazendo isso e dá certo, só que ninguém divulga, de repente porque existe um interesse em não se divulgar no Brasil. Então a ideia é trazer esse conteúdo para ser usado. As pessoas então vão estar doando, não é para comprar um livro, a gente não quer fazer um livro para vender muito, não, a gente quer fazer um livro para ir para o lugar certo. O lugar certo de livro é na universidade, na mão de técnicos. Então a principal ideia nossa é essa. Então esse livro não é tanto assim um livro para o público aberto, mas ele é mais um manual. Olha, quem pode resolver esse problema? Eis um bando de ideias que você pode usar para resolver hidrovias, transporte, linhas aéreas, etc. Mas um manual técnico de como fazer com a ideia de influenciar isso. É isso aí? Isso, bem para esse lado. Claro que não vai impedir de pessoas que queiram tirar essas dúvidas, né? Como eu acabei de falar, muitas pessoas veem o canal Ideias Radicais, vê podcasts, né, de outros sites libertários e falam assim, poxa, que legal, como é que a gente vai aplicar isso? Então, esse tipo de público também vai pegar esse livro, vai ler e falar assim, poxa, então existe forma para quando você encarar aquele amigo seu esquerdista e falar assim, mas essa ideia é idiota, privatizar a cidade, privatizar rodovia, como é que vai fazer? Então, vai falar, não, tem como fazer assim, tem como fazer assado, tem essas possibilidades, tem lugares no mundo que já são aplicados e está funcionando. Então, não só a pessoa também ela consegue ler esse livro legal e ter um entendimento bacana, né? Por mais que seja uma pegada mais acadêmica, mas vai satisfazer muita gente que quer tirar essa dúvida, está curioso pra caramba de saber como a gente pode promover isso daí. Então vamos entrar nos detalhes que eu fiquei curioso, assim, por exemplo, você tem algum artigo que você está escrevendo dentro desse livro? Não, na verdade, eu não estou escrevendo nenhum artigo no livro, eu vou entrar, de repente, como coautor no livro de setor aéreo, mas eu não vou estar assim propriamente dito como... Eu estou mais focado em organizar o livro para juntar o pessoal. Você está no editorial mesmo? Você está no editorial mesmo, só editar tudo e vamos lá. Isso. Estamos focados no editorial, né? Mesmo porque eu também estou escrevendo um artigo de um outro livro na área de direito, que me pediram para escrever um capítulo, aí eu estou bem... tudo enrolado com o tempo, né? Então, tudo bem, quando terminar esse livro, você também me chama e a gente faz um vídeo sobre esse também, não tem problema. Tá. A ideia, porque o que acontece? O foco principal é da gente dar essas condições para o livro de transporte ser o primeiro livro dessa lógica. Então, o trabalho editorial para você lançar esse livro, e já estamos correndo atrás de lançar livros de outras áreas, na área do direito, na área da economia. Então, o Instituto Liberdade e Justiça está com essa vibe, né? Mas vamos entrar nos detalhes, que eu estou curioso. Por exemplo, o artigo sobre hidrovias. Qual que é o problema que a gente tem? Que vive falando, não, porque a gente tem o Rio Amazonas, tem esse rio, tem aquilo, por que a gente não usa isso, por que não funciona? E sempre fica naquela, né? Não, o Estado deveria fomentar, aquele discursão, né? Mas... E aí, qual que é o problema? Como é que a gente resolve isso? O grande problema... desculpa. O problema da hidrovia e de vários outros modais, justamente por ele ter essa cara de monopólio natural, ou seja, ele precisa de muito dinheiro de investimento, nós acreditamos que o setor privado não vai ter interesse em investir naquilo, porque tem uma demanda muito grande de grana, né? Você fazer, por exemplo, hidrovia, como nós no Brasil temos muitas barragens, né, de hidrelétricas, você precisa fazer eclusas nessas barragens, né, que é aquela parte que faz o barco subir para o outro nível que está a hidrovia, né, que está a hidrelétrica. Então, as pessoas criam esse mito de que, nossa, nenhum doido vai pôr dinheiro nisso. Então, o Estado que precisa prover isso, o Estado que vai lá, ligar lá na Casa da Moeda e mandar imprimir muito dinheiro para poder fazer isso. Mas o que acontece?
eu acredito, e os autores do livro acreditam, principalmente o autor que é o coordenador, o autor do capítulo de hidrovia, é o coordenador do nosso Centro de Pesquisas em Economia dos Transportes, dentro do Instituto de Liberdade e Justiça, que é o doutor Eliezer Bulhões de Carvalho, né? A tese dele foi sobre hidrovias, e a ideia é o quê? Não é o Estado em si que tem que fornecer, o negócio é porque ninguém mostra quão viável economicamente é uma hidrovia. Se você mostra para o setor privado que aquilo é viável, que você pode ganhar dinheiro com aquilo, você vai ter sim investidores. Poxa, nós estamos vendo o banco de infraestrutura chinês ser organizado para construir uma ferrovia, para dar dinheiro aqui para o Brasil, para fazer uma ferrovia. Poxa, então existe interesse mercadológico para ferrovias, existe interesse de mercado para hidrovias. Então você tem que criar modelos. Aí o que acontece com a maioria dos modelos que são criados no Brasil? Isso é clássico para quem dá uma olhada em qualquer projeto de viabilidade econômica de infraestrutura. Os projetos mostram que o volume de investimento é muito grande e os retornos são retornos sociais. Então, o próprio projeto que é criado pelo governo quer mostrar que só o governo que vai ter interesse em investir, porque o retorno é social. E, na verdade, isso não é bem verdade. Se você fizer uma leitura interessante e ver que aquilo tem viabilidade econômica, todo mundo vai querer investir, né? Você vai ter consórcios de empresas querendo investir de ganhar dinheiro, né? Então, essa é a grande ideia do livro, mostrar que existe viabilidade econômica, não especificamente qual hidrovia, mas mostrar que você tem um modelo que consegue mensurar a viabilidade econômica daquilo, para saber a hora de investir e a hora de não investir em determinado modal. Que é o que o mercado faz lá no mercado de ações, no mercado de investimento financeiro. Por que não criar essa lógica também para o mercado de infraestrutura? Porque a gente criou essa ideia maluca de que uma coisa que a gente precisa tanto, que tem muita demanda, né? Todo economista, quando faz um projeto de viabilidade econômica, o principal é a questão da demanda. Pô, se tem demanda, aquilo pode ser viável economicamente. E transporte é uma coisa que tem muita demanda. Todo mundo precisa de algum tipo de transporte todos os dias. Eu estou pensando, vendo na minha cabeça agora, porque eu viajo bastante para o interior do Paraná, especialmente o Rio Iguaçu e talvez até o Tietê, não sei como isso comete produção, porque é tudo por estrada. É uma insanidade. Você pega uma estrada em janeiro, fevereiro, março, lá para o interior do Paraná, é só caminhão com soja, é uma coisa insana. Isso. Então, se você muda a metodologia de fazer a viabilidade econômica, que é a proposta de hidrovia, é mostrar uma aplicação de um método que é muito usado no mercado financeiro, que é o método de opções reais e Black-Scholes, você pode aplicar isso para análise de investimento em infraestrutura, porque ele vai te mostrar que é possível ou não fazer um investimento ali, né? Não é porque a gente quer privatizar tudo que tudo é viável economicamente, mas se você consegue criar uma ferramenta que mostre que determinado hidrovia é viável economicamente, aquele estudo em si vai ser atrativo para os investidores virem fazer o investimento privado naquilo. E às vezes o que até dificulta a viabilidade é o famoso custo Brasil, né? Não é o problema de se aquilo dá lucro ou não, mas o fato de que você vai ter o Brasil enchendo o saco. E toda a regulamentação e burocracia, e vão querer criar uma agência nacional dos rios, e ser regulamentar, fazer uma Anatel para isso. A gente já tem. A gente já tem a agência reguladora que regula os rios e as obras de infraestrutura são regidas. Você tem até Ministério. É por isso que não funciona, né? Mas é que tá, até mesmo de você fazer um projeto, identificar que naquele projeto o problema é o Estado, já vai ser um ganho muito grande para a gente, porque a gente vai conseguir mensurar quão o Estado atrapalha um projeto de viabilidade econômica. Que é uma coisa que os projetos de viabilidade econômica de hoje fazem exatamente o contrário. Eles mostram que precisa de ter Estado para fazer aquilo ser viável. E se você faz um estudo onde você considera variáveis que são consideradas, você vai mostrando como o Estado pode atrapalhar ali. Mas quem estava fazendo esses estudos até agora? O Estado estava concluindo que era ele que estava fazendo os estudos e concluindo que você tem que ser o Estado que faz, senão não vai dar certo. Ou era um monte de gente privada, ou academias... A questão é a questão de método.
os órgãos reguladores, os órgãos responsáveis por bolar os projetos, eles usam metodologias, não a ótica, principalmente keynesiana, de que você precisa do Estado financiar para gerar aquela rodovia ou transformar uma hidrovia num vetor de crescimento econômico. No Brasil, isso é guiado muito pela escola desenvolvimentista, a ideia de Celso Furtado, de você, não, ali não tem nada, mas se o governo pôr dinheiro, faz uma rodovia e ali vira um dínamo de crescimento econômico. A verdade não é essa. Quem está fazendo esses estudos são as agências governamentais. São os agentes governamentais. Então, o método que é usado pelos agentes privados de empresas em cima disso. Não, esse que é o problema. Você tem empresas que prestam consultoria para os agentes econômicos, mas eles também são guiados por metodologias intervencionistas. Então, você tem, por exemplo, órgãos que contratam empresas para fazer estudos, certo? Só que essas empresas também são guiadas por essa lógica estatal, mesmo porque eles querem mostrar que o Estado precisa intervir, porque até um jeito eles ganharem um dinheiro fácil para essa consultoria para o Estado. Né? Então, você o Estado fecha te ensinou que o Estado precisa intervir, e daí você foi contratado para dizer que, de fato, o Estado precisa intervir. E foi pago para isso. Então, nunca vai dar certo o liberalismo no Brasil, estamos refutados. Isso. Mas eu acredito que o problema está até mesmo na questão de método. Né? Porque o método que é usado para montar os projetos é um método já com viés de que já parte do ponto de partida de que aquilo lá é um monopólio natural. Então, os projetos estão muito mais preocupados em saber como o Estado vai gerir o monopólio natural do que, de fato, é viável isso? Isso daí é viável economicamente? Porque vamos pensar também numa lógica de empresa estatal. Um exemplo que eu gosto muito, Rafael, na área de transporte, é de Roterdã. O Porto de Roterdã é um dos portos mais eficientes do mundo. Mas ele é estatal. Olha que interessante. 70% do Porto de Roterdã é do município de Roterdã e 30% é do governo federal, do governo, né, do país lá. E o que acontece? Ele é um porto extremamente eficiente. Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá do Porto de Roterdã, e os caras falam assim, bicho, se a gente não bater meta, a gente é mandado embora. Por quê? Porque existe uma cultura de que aquele porto, se não der dinheiro, o lucro daquele porto é o dinheiro que eles vão usar para financiar a mobilidade urbana, para financiar alguma coisa. Então, até a ideia nossa de empresa estatal é extremamente equivocada. A gente precisa fazer até a empresa estatal dar lucro. Se ela der lucro, ótimo, né? Porque esse dinheiro vai ser usado... uma empresa privada. Ele tem que dar lucro, porque senão a cidade capota e o prefeito vai perder a eleição. Então ele força o porto a trabalhar. Justo. É exatamente isso. Né? Você tem aquela cidade que todo libertário gosta de falar, que é a Sandy Springs, né? Que é aquela cidade perto de Atlanta que privatizou tudo. Né? Eu tive a oportunidade em Sandy Springs. Cara, os caras lá não fizerem, o prefeito lá, se ele não mostrar que vai funcionar, que está dando certo, que tem retorno, se a sociedade lá não enxergar as ruas melhores, cara, o prefeito roda. O pessoal põe o prefeito, ele perde a eleição. Então, a ideia de empresa privada no Brasil foi, empresa pública, quer dizer, foi extremamente prostituída por essa dependência do Estado, centralizar poder e benefício ali para os brothers e a sociedade vender, porque o petróleo é nosso, aquelas ideias idiotas, e não funcionam, né? Então, não funciona. Aí o engraçado é que falam assim, não funciona por causa do capital. Nós temos que diminuir a iniciativa privada, que ainda opera nesse setor, porque ela está atrapalhando. E isso está extremamente errado, a gente pensar desse jeito no Brasil. Então, só de você trazer modelos que mostrem viabilidade econômica disso ou daquilo, você já começa a mostrar para a população, poxa, então por que tanto dinheiro de imposto está indo para essa empresa, se aquilo é viável, né, se está indo para aquela empresa estatal? Por que aquilo, então, precisa de grana, de tanto dinheiro de imposto? Era para ser o contrário, era para essa empresa dar dinheiro de volta para a sociedade. Então, você, de uma certa forma, você muda a cultura estatista mesmo com empresa estatal e transforma ela numa perspectiva privada de mercado, propriamente dito. Porque se ela não der lucro, ela tinha que fechar. Como qualquer empresa no mundo real, fecha quando não tem lucro.
E é viável hidrovias no Brasil agora, como a gente está, ou precisa mudar alguma coisa na burocracia? Qual que é o entrave, se tiver? Como? Desculpa, essa parte eu perdi. E é viável hidrovias no Brasil? A gente estava falando de hidrovias agora. É viável no Brasil como está? Tem algum estudo nesse livro de, olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer? Ou se não dá, qual que é o problema? Sim, essa parte da hidrovia, você tem essa aplicação de metodologia justamente para checar. Porque o problema, Rafael, a gente quer falar assim, a solução para o Brasil é isso, a solução para o Brasil é ferrovia, a solução para a cidade é metrô, né? E se a gente for ver, cada lugar tem uma particularidade, cada rio tem uma particularidade, cada região tem cada cidade, cada rua da cidade tem uma particularidade. E aí, se a gente for ver, até uma ideia, que muita gente acha que pode não ter nexo, mas eu acho que para mim faz todo o nexo, é que você olhar a infraestrutura, muitas vezes você tem que ter uma visão até mesmo praxeológica, né? Cada lugar é de um jeito diferente, então tem jeitos diferentes de se promover mobilidade urbana ou transporte para aquele lugar, para aquela região. Então, até o objetivo do livro não é esse, eu falo assim, a solução é isso. Não, a ideia do livro é, com rodovias, você pode aplicar um método para descobrir se aqui é viável ou não. Especificamente no caso da hidrovia, o objetivo é mostrar um método para checar onde que é viável ou não aquela hidrovia. Né? O problema de hidrovia hoje no Brasil, de uma certa forma, está pairando as hidroelétricas foram construídas sem a preocupação de ter navegação, então não tem eclusas. E o outro problema é, com muitas secas, né, chuva diminui, o nível do rio diminui, você atrapalha ali a navegabilidade dos rios, né, por essa questão da redução de volume de água que a gente está tendo em alguns rios. Mas a ideia é realmente conseguir mensurar isso, para saber, aquele pedaço dá para navegar, aquele pedaço não dá para navegar. Esse pedaço dá para transportar isso, esse pedaço dá para transportar aquilo. Né? Não é uma ideia de vender soluções mágicas também, mas mostrar caminhos. Eu acho que a ideia é essa, é mostrar caminhos. E o que mais? Lá tem, a gente fala de rodovia, que quem vai construir as estradas, tem as ferrovias, empresas aéreas também, tem rotas aéreas, esse tipo de logística. O problema, e também é o seguinte, o problema muitas vezes é que muita intervenção estatal é feita em rodovias e no setor aéreo com a desculpa não de viabilidade econômica, mas a questão de segurança. Então você tem que ter muita intervenção por causa da segurança, por causa da poluição. Se a gente mostra, né, o artigo de rodovia principalmente mostra, se você tem uma aplicação de tecnologia para reduzir poluição de emissão de caminhões, né, que é o principal volume de carga que a gente tem no Brasil, é via rodovia, mas se você coloca a tecnologia para melhorar o transporte em rodovias, você dá retorno, você dá eficiência econômica para o dono da empresa, ter mais lucro usando uma tecnologia melhor para transportar a carga também na ferrovia, alguma coisa do gênero. Então, se você mostra para o agente econômico, para as pessoas, que ele vai ter lucro em fazer algo mais saudável para a sociedade, isso funciona. No Brasil, o problema é esse, você cria legislação para obrigar um transporte mais preocupado com o meio ambiente, só que gerando mais custo. Então, ninguém vai investir nisso. Então, se você mudar o olhar, né, mostrando que dá lucro você ter responsabilidade ambiental, você consegue atrair muita gente para isso. Né? E não o contrário. Hoje no Brasil você tem um peso por ser responsável. Eu estou tentando, nós temos um sítio aqui perto de Goiânia, nós estamos tentando pôr placa solar, energia solar lá para depender menos de energia elétrica, depender menos de quando falta energia você precisa queimar ali querosene, né, para fazer o motor lá funcionar e gerar energia. Mas existe uma barreira muito grande para a tecnologia vir no Brasil, né? Muito caro o sistema de placa solar no Brasil hoje. Então, se você mostra que é possível gerar tecnologia para melhorar a questão ambiental, eu acho que já vai quebrando algumas barreiras, alguns tabus que existem em cima disso.
Uhum. Mas a gente também, eu digo, não sei se em geral, mas parte da presunção de que se você está ganhando dinheiro, você está fazendo alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa ruim e o governo precisa impedir você e forçar você a fazer uma coisa boa, que senão você nunca vai fazer nada legal para ninguém nunca. Esse é um problema crônico no Brasil, né? A palavra lucro é até algo hediondo, é algo ruim. A gente fala de judeu, a gente conta uma piada de um cara mesquinho e não de um cara que sabe como é difícil ganhar dinheiro, então ele tem que dar valor para o dinheiro. Então, até essas ideias básicas de pechinchar, né? Quando alguém fala assim, alguém está pechinchando, é alguém mesquinho, é alguém, né, que está menosprezando o outro. Não, ele está valorizando o dinheiro que foi difícil para ele ganhar. Então, o brasileiro tem que mudar um pouco a gente tem que mudar um pouco essa ideia de que fazer algo de forma mais econômica, de forma mais eficiente e ter lucro é algo bom, e é bom para todo mundo. A gente fala em um empresário economizar. A primeira coisa que vem na cabeça é mandar a gente embora, explorar funcionário, né? Então, essa é uma ótica muito errada. Tá certo, tem muitos empresários que fazem isso, Adriano. O nome disso não é capitalismo, o nome disso não é liberalismo, o nome disso é filha da puta mesmo, filha da putice. O cara é pilantra, ele quer passar para trás, né? Mas você tem também, a maioria das pessoas, elas querem de alguma forma chegar no final do dia tendo ganhado alguma coisa, né? Então nós temos que entender que esse chegar no final do dia e ganhar alguma coisa, o nome disso é lucro, e você pode ter lucro de forma honesta. Seria muito bom a gente conseguir vender essa ideia para a população, porque vai ser um grande ganho para o movimento liberal no Brasil. A gente entender que lucro é o grande aliado das pessoas, né? O empresário tem lucro, ele vai poder garantir aqueles empregos ano que vem. Então é muito importante que a empresa que eu trabalho dê lucro, mas não, a gente fica torcendo para o cara não ter lucro porque ele é um desgramado, meu chefe, né? Então, a gente tem que entender, não, a empresa precisa ter lucro, porque se ela tiver lucro, ano que vem tem emprego, e é perigoso até o cara contratar mais gente, né? A melhor forma de você gerar emprego é fazer a empresa ter lucro, e não criar programa social, né? Mas vamos mudar mais um pouquinho, e esse ano é ano de eleição municipal, prefeitura, vereadores, agora a gente esquece quando o legislativo tem peso nessas coisas. O que o livro tem a falar sobre transporte urbano? E por que não é aerotrem? Eu pedi. Repete aí, Rafael, a pergunta. O que o livro tem a falar sobre transporte urbano? Agora é ano de eleição, né, para município, vereador e prefeito. O que vocês têm falando sobre, se tem alguma coisa sobre o Uber versus o táxi, ou problemas ônibus, que é uma linha monopolizada? Como é que a gente resolve isso? Quais são as propostas, os métodos que vocês têm? Isso, especificamente o capítulo de mobilidade urbana, o ideal, o problema é que também a gente não pode seguir a agenda do governo. O ideal seria a gente estar fazendo um livro só sobre mobilidade urbana para atender os candidatos liberais e tal, mas a gente tem, o projeto já vinha de algum tempo, a gente não pode também ficar mudando o projeto em si, porque eleição municipal público, aí a gente volta a ter os problemas para discutir na esfera estadual e federal. Então, a gente teve uma preocupação de fazer um livro amplo. Então, vamos ter um capítulo de mobilidade urbana e ele foca justamente nessa ideia do microtransporte. Você não pode falar para mim que a solução da cidade é fazer um grande metrô, porque fazer metrô é muito caro. O metrô foi feito em países ricos, porque naquela época aqueles países ricos. Hoje mesmo, se você for ver, o metrô da França, ele está com um déficit monstruoso, né? Porque não tem mais aquela grana toda que tinham, né? Eles perderam as colônias que eles exploravam, né? Então, aquele dinheiro todo eles perderam. Então, vir para o Brasil e falar assim, vamos fazer metrô? Metrô é legal, tem muita coisa bacana que o metrô pode trazer de benefício, mas será que nós temos essa grana toda para fazer metrô? Então, tem ideias que têm funcionado em alguns lugares do mundo, até mesmo lugares que tem metrô, porque o metrô chega uma hora que ele chega na capacidade máxima dele, e em alguns lugares do mundo surgiram algumas alternativas, que é o microtransporte, que são rotas, você pega
O próprio Uber é um tipo de microtransporte, né? Você deixa um carro disponível no aplicativo, que você clica naquele aplicativo e pede um carro para você ir de lugar tal até lugar tal, e alguém que está naquele sistema se disponibiliza a prestar aquele serviço, né? Mas para cidades, uma coisa importante é a questão do microtransporte. Você pega ônibus menores, você pega vans, por exemplo, faz um aplicativo igual ao do Uber, onde as pessoas, e aí a grande mágica do negócio é o algoritmo que está por trás desse aplicativo, onde várias pessoas colocam aonde elas querem ir, e o aplicativo constrói uma rota naquele momento. Então, você consegue criar uma rota de ônibus alternativa, de micro-ônibus, claro, precisa ser poucas pessoas para isso ser viável, e ele cria uma rota para atender as pessoas de porta a porta. O problema hoje das cidades é você cria linhas de ônibus, que são a mesma há 10 anos atrás, e a cidade não é a mesma de um ano para o outro. Então, como as empresas têm aquele monopólio que é garantido pelo governo durante 30 anos de concessão da linha, elas não têm interesse de explorar novas áreas, de descobrir potencialidades, e nem vão investir muito capital em lugares que têm pouca demanda. Mas um microtransporte, aquela pouca demanda, pode ser extremamente interessante para um empresário que comprou uma van e entra nesse sistema de microtransporte, do Uber, por exemplo, né? Então, o capítulo nosso de mobilidade urbana vai focar especificamente nisso, na questão do uso de ônibus e alternativas para os ônibus, para microtransporte para dentro da cidade. E mostrar exemplos de cidades do mundo que já usam isso e funcionam muito bem. Até mesmo facilita para as empresas de ônibus de transporte coletivo, porque elas não vão precisar ser obrigadas a colocar linhas em lugares de baixa. Por exemplo, as empresas de transporte coletivo podem se concentrar onde tem muita demanda. Um outro problema das metrópoles, você tem um movimento que a gente chama de movimento pendular. As pessoas pegam ônibus para ir para o centro de manhã e pegam um ônibus para ir embora para casa no final do dia. A pergunta é, o que faz esse ônibus no meio do dia? Né? Então, olha só, a empresa de transporte urbano ela tem que comprar muito ônibus para atender aqueles horários de pico, só que o capital dele fica a maior parte do dia na garagem esperando as pessoas saírem do emprego. Então, se você facilita a entrada de outras pessoas, né, para usar ali a cidade em um momento específico, por exemplo, para determinadas áreas no momento de pico, você libera o aplicativo de microtransporte para atender determinadas linhas, até diminuir a demanda de muito capital investido para as empresas de transporte público para poder atender a concessão. Então, você pode flexibilizar. A cidade é muito dinâmica. Por que a gente tem que achar que a legislação tem que ser obsoleta, monolítica? Né? O mundo é extremamente dinâmico. Então, nós não podemos viver numa legislação que depende. O Uber está sendo votada a legislação a respeito do Uber há quanto tempo no Brasil? Quase 2 anos, né? E, cara, a cidade já mudou. 2 anos atrás, a e já cidade entrou de 2 anos atrás... não adianta, né? É muito dinâmico. Os vereadores novos que vão ser eleitos têm que entender o seguinte, o nosso papel aqui é vigiar as contas do prefeito e deixar a cidade seguir a dinâmica dela. A gente não pode ficar querendo intervir em tudo, fazendo lei para ter saleiro ou não ter saleiro na mesa dos restaurantes. Isso é uma ideia extremamente estúpida. Então, e todos os vereadores e todos os prefeitos hoje no Brasil têm uma ideia de que é monopólio natural. Eu tenho que dar essa concessão para uma empresa para esse direito constitucional, que na verdade não é direito constitucional, é o mercado. Né? E a gente tem que atrair empresas para esse mercado e não proibir que empresas trabalhem nesse mercado, porque a gente vai ter mais ônibus lotados, a gente vai ter mais metrô lotado, a gente vai ter mais dificuldade de pegar um ônibus se a gente acha que tem que pôr na mão de uma única empresa. Mas a mentalidade keynesiana nunca vai desistir de achar que é só você gastar um pouco mais de preferência imprimindo que o problema se resolve, né? Se resolve, porque a lógica hoje das empresas de concessão é essa. Eu acho que quem mais gosta desses momentos de problema na mobilidade urbana são as empresas que têm a concessão de 30 anos. Porque ela fala assim, tá vendo, governo? Não tem nada novo, mas tem um monte de cliente ali esperando e tá tudo lotado e dane-se, elas não podem fazer nada.
E aí elas fazem pressão. Aí o governo fala assim, você tem que melhorar, você tem que me dar mais dinheiro, você tem que me pagar mais subsídio, me dá mais subsídio que eu consiga atender a população. Então, o governo, olha só, o governo dá uma concessão, ele dá uma ferramenta para ser chantageado por uma empresa monopolística. Então, é muito ruim. O governo ele pede para ser sacaneado. De repente, porque muitas pessoas do governo estão ajudando, né, nesse processo de sacanear a população. Então, toda vez que alguém... Né? De repente tem gente dos dois lados, né? Nossa, que surpresa. É incrível, né? O cara... É interessante, você vai ver o nome das empresas de transporte, sempre é alguém que já esteve na política, né? E isso você pode olhar em todas as cidades. Os donos das empresas de transporte, em algum momento, estão envolvidos com política. De repente, é por isso que ele tem empresa de transporte, né? Porque pela facilidade política, ele consegue garantir um monopólio para ele. Né? Às vezes, até pela participação dele na política, ele, ao sair da política, ele fala o quê? Já que eu tenho os caminhos para construir um monopólio para mim, eu vou usar isso. E aí ele acaba entrando no setor de transportes. Isso, infelizmente, é muito comum. Não precisa nem de estudar isso. Você, na sua cidade, toda cidade tem a história de uma família poderosa que alterna entre estar na política e estar no controle da sua empresa. Que muitas vezes é a empresa que ganha concessão de muitas coisas nas cidades, né? E você falou lá atrás, eu até anotei aqui para lembrar depois, que você falou que teve cidades que usaram a solução do microtransporte. Quais cidades foram? Cara, deixa eu abrir o artigo aqui. Tem cidades que usaram a solução de seja vans. Quer dizer, na verdade, São Paulo já está usando a van, né? Está na van ilegal, mas está funcionando. No Rio de Janeiro, também, se não me engano, está usando. Não, mas tem lugar que usa. Aliás, você... O Marcos Paulo me mandou o artigo, aí eu olhei, eu passei o olho, claro, tem que passar o olho, vai o cara falar alguma merda, né? Mas aí eu olhei e mandei para a revisora, porque a gente pôs na mão de uma revisora para dar uma revisada, para ficar profissional o negócio, né? Não estou abrindo aqui a vídeo. E aqui em Curitiba aconteceu um fato que foi... a gente tem greve aqui dos ônibus praticamente todo ano, assim, não é que nem dos bancários que tem data marcada, mas tem sempre. E o que a prefeitura começou a fazer foi fazer o seguinte, bom, vai ter greve? Então, já que a gente já sabe que vai ter greve amanhã ou depois de amanhã, eles começaram a cadastrar van, cadastrar carro, cadastrar, se não me engano, até moto, não sei, posso estar errado aí. Eu falei, então, vocês podem transportar enquanto tiver greve. Então, os caras sabem, não, tem essa solução, é só que a gente não deixa eles fazerem para privilegiar o transporte que é dos nossos amigos. E o que aconteceu foi que, daí, quando tinha greve, essas últimas greves, já tinha van estacionada em tudo que era terminal, para todo lado, e muitas vezes parada, porque às vezes as pessoas não iam também, porque, né, não tem... Mas as vans lá oferecendo serviço, às vezes com um preço de passagem um pouquinho mais caro, mas também, você tem um dia de mercado para ele entrar, você não deixou nem a concorrência começar a acontecer e baixar o preço, não, mas já funciona, quer dizer, em 2 dias os caras conseguem implantar o sistema e rodar. Então você fala, não vai funcionar. Pô, mas vocês fizeram funcionar aqui, caramba, é só falta de vontade de deixar a concorrência. Faltou alguém dar propina para alguém. A verdade, no final das contas é isso, as vans no Brasil teve esse problema. Aqui em Goiânia nós tivemos até morte de presidente do sindicato das vans e tal, porque o que acontece? Você tem... você vai abrir mão, você vai correr o risco daquelas vans tomar um mercado seu, né? O importante para mim é ter as pessoas insatisfeitas, porque eu posso forçar o governo a me dar mais subsídio para eu tentar satisfazer as pessoas. Se todo mundo ficar satisfeito, não tem mais perspectiva nenhuma de ganhar, né? Nessas greves de motoristas de ônibus. No fundo, cara, são greves que estão em consonância com os interesses das empresas, porque elas vão falar para o governo que eu preciso aumentar a tarifa, porque o pessoal está fazendo greve. Aí o governo fala assim, não aumenta a tarifa, não. A gente dá um subsídio para você não aumentar a tarifa. Quer uma coisa melhor do que subsídio? É melhor do que ser competente, né, velho? Você ganha dinheiro do governo para não ser competente, né? E é fantástico como o cara ganha um monopólio e ainda consegue não dar dinheiro, né? E essa é a pergunta. Eu sempre olho, eu ando de ônibus em Goiânia, é até engraçado, alguns alunos me veem dentro de ônibus, levam um choque, né? Porque não imagina que eu ando de ônibus, né? Eu gosto de andar de ônibus.
porque eu ando em horários que não são horários de picos. Então, como eu flexibilizo, tenho uma flexibilização legal de horários, eu consigo andar, o sistema de ônibus em Goiânia é interessante, nos horários que não é de pico, qualquer cidade, andar de ônibus é ótimo, né? Muita gente fala, nós tínhamos que ter um sistema de transporte igual a Paris. Velho, é porque quando você vai em Paris, você vai andar que nem turista, você não anda no horário de pico. Vai andar em Paris no horário de pico, é lotado aquele negócio. É insuportável, você é assaltado toda vez que você anda naquela merda, porque é muito cheio. Então, eu ando de ônibus e você tem condição de usar o sistema fora dos horários de pico, né? E isso é um problema, as pessoas acham que esse é o problema do uso de capital, porque naquele horário que não é de pico, está vazio, mas no horário de pico está muito lotado. Aí eu olho para o terminal, olho para o ônibus lotado e falo o seguinte, isso aqui dá dinheiro, porque tem demanda, né? Existe demanda nos horários de pico nas cidades. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que essa demanda seja atendida, né? Então, nós temos que ter mais ofertas, né, de outras empresas, de flexibilizar essas concessões para que as pessoas... dá dinheiro, tem gente. Né? Você olha aí o terminal lotado de gente. Pô, você olha ali, cada um tem um bilhete na mão, aquele bilhete é dinheiro, então você multiplica por pessoas, aquilo dá grana. Eu não conheço nenhum dono de empresa de transporte que quebrou no Brasil por falta de demanda. É até um desafio, se alguém depois achar e colocar o link ou me mandar um e-mail, eu vou ficar muito agradecido, porque eu não conheço nenhum dono de empresa de transporte. Muito pelo contrário, os caras fazem ficar rico, ter time de futebol, comprar empresa de aviação. É o contrário que acontece, ele faz migrar para outros setores, porque ele vai ficando muito rico. Aí como é que você fala que isso é um monopólio natural e precisa do governo ajudar o coitado daquela empresa de ônibus? É muita sacanagem falar isso. Mas quais então cidades que a gente pode usar como exemplo? Vamos lá, as cidades que já usam microtransportes. Você tem Boston, Washington e Kansas City usando o sistema do Bridge, né? BRIDJ. Você tem o Chariot em São Francisco, e você tem um concorrente do Chariot em São Francisco, que é o Loop. Você tem uma empresa também chamada Via, que está em Nova York e em Chicago, que faz esse sistema de microtransporte, e já estamos em fase de testes no Brasil, um sistema chamado Bora, né? Até quem quiser depois entrar no site, se cadastrar para a novidade, quando que vai começar a operar, em quais cidades que vão começar a operar, vaidebora.com, e você tem essa solução. E você tem outros tipos de microtransporte, por exemplo, várias cidades do mundo, em Roma, por exemplo, eu estive em Roma e tem um negócio lá muito massa, que é locação de carro. O carro fica estacionado na rua, você põe um aplicativo, aí eles têm uma série de carros deles que ficam estacionados na rua, aí você aluga aquele carro por 1 hora, aí você pega aquele carro no lugar, vai para um lugar que você quer e estaciona no lugar específico, ele já tem lá os pontos onde você pode deixar o carro e onde você pode pegar o carro. Então, você vai para a cidade sem precisar de ir com o seu carro para fazer muito trânsito, porque o carro, às vezes, para você se locomover durante o dia, já está ali dentro da cidade. É um tipo de microtransporte também. E o aluguel de bicicletas, que a gente vê em várias cidades do mundo, né? Em Toulouse, Toulouse, na França, você tem... Poxa, é incrível, quase toda quarteirão tem estaçãozinha com bicicletas para você alugar e você andar. Então, isso ajuda você a diminuir a pressão de demanda lá no sistema de metrô e de ônibus, que está muito lotado. O objetivo não é quebrar a empresa de ônibus, o objetivo é fazer as pessoas pararem de usar carro, mas você diminuir essas externalidades dentro da cidade que é causado pelo congestionamento e pelo ônibus superlotado, né? Porque... é engraçado, dentro do meu carro privado, olha que engraçado, dentro do meu carro privado eu não posso pôr mais do que 5 pessoas, mas o ônibus pode pôr 200 pessoas dentro do ônibus, e o governo deixa, o governo acha bom, e se eu tiver mais de 5 pessoas no carro, o guarda me para e me multa, né? E ele ainda me acusa de transporte clandestino de pessoas, isso acontece muito, né? Em Brasília você tem muito isso, a cara dá carona para outros, a polícia para. Já tem relatos disso acontecendo lá perto da UNB, a polícia para porque acusa o cidadão de transporte clandestino. Porque em Brasília... Como é que o sujeito prova que não é? Pois é, como ele não tem que amigo no Facebook? Transporte clandestino.
é muito ruim. E é engraçado, eu tenho um professor na UNB, que ele foi professor meu no doutorado, que ele criou um aplicativo de caronas. Veja o problema que as cidades constroem para elas. A gente poderia já estar fazendo aplicativos de dar carona, para facilitar as caronas. Então, o microtransporte poderia funcionar no sistema de dar carona, né? Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo cria a faixa lá para quem dá carona. Mas não existe incentivo. Não é que não existe incentivo, não precisa dar incentivo, tem que parar de atrapalhar as pessoas a quererem dar carona, né? Então, transporte público, a gente sempre acha que... O próprio nome, eu não gosto de falar transporte público, eu gosto de falar transporte urbano, porque quando fala público, a gente tem a ideia que é estatal, né? E a gente tem que quebrar essa ideia de que não é o Estado que vai trazer solução. O Estado não consegue resolver nem os problemas dele, por que ele vai conseguir resolver os problemas da cidade? São pessoas que pensam, são pessoas que têm ideias, são as pessoas que vão resolver o problema da cidade. Então, quanto mais a gente centralizar, criar legislação para travar algumas coisas, a gente trava a criatividade das pessoas de resolver problemas das cidades. Mas então é isso aí. Tem mais alguma coisa que você quer cobrir aí? Pedir encarecidamente para o pessoal vestir a camisa, ir lá, clicar, faz uma contribuição para o livro, porque a gente reclama tanto. Estão comprando o livro, poxa. Hã? Não é uma contribuição, eles estão comprando o livro, poxa. A pessoa compra o livro e aí... É uma contribuição extremamente legal, cara. É capitalismo, né? Você vai ganhar você vai comprar um livro, mas quando você compra o livro, você tem que entender que na compra daquele livro você vai estar criando caixa para a gente fazer outro livro e mandar para alguma universidade, mandar para algum lugar, esparramar as ideias, né? A gente reclama tanto que o movimento liberal é utópico, foda-se o Estado, imposto é roubo, mas qual que é a solução? E aí a gente patina nisso. Então, vamos ajudar uma ideia que traz ideias práticas, que traz algum tipo de solução para alguns modais brasileiros, né? Não como soluções doutrinárias, mas como movimento de pensar aqueles modais da forma correta. Nós temos que quebrar esse tabu. Aquilo lá não é um bem público, não é um bem do governo para o governo prover para a gente. Não, a gente tem que abrir espaço para a iniciativa privada prover aquilo. Eu gosto muito de uma frase do... Não, diga. Pode falar. Não, eu só lembrei agora de uma frase do Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência de maneira geral, que ele fala: as pessoas muito dificilmente abandonam uma ideia sem outra ideia melhor. Você não vai... Se eu chegar para você e falar, teu emprego é ruim, se demita, você vai falar, mas eu vou fazer o quê, pô? Não, eu preciso de um emprego melhor. Daí eu troco, mas eu não vou ficar desempregado por princípio. É muito difícil você ver alguém que vai fazer isso. A mesma coisa vale para o transporte. Os próprios comunistas, né, eles falam tão mal do capitalismo, mas precisa do McDonald's, precisa ali da Starbucks para fazer alguém gritar fora Temer, né? Então, fala que o nome do Starbucks é fora Temer, né? Então, até os comunistas eles adoram o mercado, né? Então, por que a gente não vai também aderir a essa ideia? A gente precisa fomentar esse tipo de ideia acontecer, né? Então, é como eu falei no começo, muitas pessoas estão entrando no movimento liberal, estão achando a coisa bacana, mas falam assim, beleza, mas como é que a gente vai mudar isso? Né? Então, esse tipo de atitude, ela dá esse primeiro passo. Não é a verdade monolítica, mas já constrói um fundamento teórico para as pessoas também pensarem em cima daquilo e cada dia surgir ideias melhores. Né? A ideia do livro não são soluções que vão ser incrivelmente ideias que vai solucionar o mundo. Não, são ideias para começar a discussão, para ir como discutindo isso. Porque, como eu acabei de dizer, a cidade ela é dinâmica, as rodovias, o fluxo de carro nas rodovias são dinâmicos. Então, a gente não existe uma solução perfeita. O que a gente tem que fazer é pensar, só que a gente precisa pensar do jeito diferente que é pensado hoje. Então, esse livro vai contribuir, vai ser um primeiro passo para a gente construir novas ideias no Brasil de como pensar os transportes. Fico feliz que ele exista, espero que ele dê certo, e vou divulgar ali o link também, vamos jogar isso lá na minha fanpage, vamos fazer acontecer, e qualquer outra coisa que você precisar, pode me contatar que a gente faz isso aí dar certo, beleza? Cara, a ideia é o seguinte, então, porque o livro, a gente arrecadou um tanto de dinheiro que já dá para imprimir livro, a gente já ultrapassou o valor mínimo ali de fazer acontecer. Agora, o que vem, bicho, é lucro, porque a gente vai fazer mais livros, né, e conseguir distribuir mais livros, e a gente quer fazer um barulho legal, entregar nos cursos de transporte, lá em órgão público, entregar isso.
a gente quer fazer um barulho legal no pós-livro, né? Então, acho que vai ser muito legal, né? E é isso aí, obrigado pela tua participação e espero poder convidar você aqui de novo. Já estava há umas boas semanas pensando, você precisa arranjar uma desculpa para trazer o Paranaíba aqui para o canal, né? E foi conveniente essa e quero trazer você mais vezes aí. Cara, olha, eu que fico extremamente agradecido. Eu sei que fazer canal no YouTube não é fácil, todo mundo acha que é fácil, é chegar e gravar e começar a ficar falando, isso não é fácil, né? Então, eu quero te dar o parabéns, cara, puta programa, o seu canal do YouTube tem um alcance incrível, e eu que agradeço que você está gravando com a gente, e precisou, é só acionar que a gente vem sim, que a gente tenta contribuir de alguma forma. Não, mas é isso aí, então, obrigado aí e tchau, tchau.